Agora vamos estudar em espécie cada princípio implícito do direito administrativo, começando pelo princípio da supremacia do interesse público. Esse princípio norteia tanto a atividade legislativa quanto a administrativa, que é executar a lei na realidade. Ou seja, primeiro, o direito administrativo vai se preocupar exatamente com o interesse público, posteriormente de forma reflexa com o interesse individual de cada administrado. Por quê? Porque o direito administrativo, tendo em vista que tem como finalidade a administração da coisa pública, esse interesse que tem que estar em maior destaque é o interesse público, porque do contrário haverá desvio de finalidade. Vamos a alguns exemplos? Primeiro, desapropriação. A desapropriação é uma limitação ao direito de propriedade. A propriedade privada, no caso de eventual desapropriação, vai ceder espaço ao interesse público, em detrimento do privado. Nesse ponto, vale destacar que o indivíduo, claro, também é destinatário da atividade desse Estado. Contudo, o grupo social, no âmbito do direito administrativo, vai ter prioridade. Não estamos falando sob uma ótica civilista. Na ótica civilista, os interesses privados são os que prevalecem. Agora, em âmbito de direito público, o interesse público é prevalente. Vale destacar que existem alguns interesses públicos, que irão ceder ou não, dependendo do caso concreto. E por isso, no próximo slide, eu vou comentar com vocês a respeito de: será que sempre, 100% das vezes, o interesse público vai prevalecer em todas as situações? Veremos daqui a pouquinho. O interesse público se subdivide em primário e secundário. O interesse público primário de qualquer Estado, aqui no caso principalmente no democrático de direito, é atender às necessidades coletivas. Ou seja, o interesse público primário é o povo, é a coletividade, enquanto que o interesse público secundário é o interesse do próprio Estado. O Estado, enquanto sujeito de direitos e obrigações, ou seja, o interesse público secundário pode fazer, por exemplo, com que esse Estado lance uma licitação a fim de vender determinado patrimônio para angariar dinheiro. O Estado está pobre, está precisando de dinheiro, então ele parte para uma licitação a fim de alienar determinado bem. Aqui está o interesse público secundário, porque, claro, o Estado sem dinheiro acaba prejudicando reflexamente toda uma população. Então, o interesse público primário sempre vai ser o quê? O povo, as necessidades coletivas. O interesse público secundário será a necessidade do Estado, que vai buscar por meio de suas vias administrativas, garantir o seu interesse e, em consequência, o interesse coletivo. Muito se questiona, determinados doutrinadores, tais como Carvalho Filho, por exemplo, se o princípio da supremacia do interesse público prevaleceria sempre sobre o interesse privado. Rafael Rezende traz uma colocação bem interessante e ele traz alguns pontos do porquê que o interesse privado também deve ser resguardado e não haver exatamente uma sentença em que basicamente o interesse privado sempre ficaria em detrimento do interesse público. O Carvalho Filho tem uma visão um tanto mais tradicional em matéria de direito administrativo e por isso ele entende que o interesse público deve sim prevalecer praticamente sempre, uma vez que do contrário seria colocar a democracia em risco. E o Rafael Rezende entende que não deve haver uma supremacia do interesse público 100% dos casos sem antes haver uma ponderação de interesses. Primeiro, porque
A dignidade da pessoa humana é um dos princípios basilares do direito constitucional brasileiro. Por isso, a própria interpretação sistemática da Constituição, o que é interpretação sistemática? Não vê a Constituição como um monte de artigo isolado, mas sim algo que demande uma interpretação de todo um sistema constitucional, o que aquele sistema constitucional prevê. Então a gente não vai avaliar simplesmente a supremacia do interesse público como algo isolado, mas sim também colocando em questão a dignidade humana, o direito de propriedade, por exemplo. E com isso, tendo em vista a dignidade humana, o fato de que tanto o interesse público quanto o interesse privado estarem albergados na Constituição Federal, a proporcionalidade, a concordância prática. O que seria isso, Simone? Pelo princípio da proporcionalidade, em um caso concreto, a gente não vai ter uma resposta 100% igual para todos os casos semelhantes. Ou seja, se a gente está em rota de colisão entre direitos fundamentais, entre interesses importantes, como nesse caso, o interesse coletivo a determinada escola, por exemplo, e o interesse privado naquela propriedade, então veremos, com base no princípio da proporcionalidade, qual dos direitos devem prevalecer. Qual deles deve prevalecer? Então, qual? Vamos lá. Primeiramente, pela proporcionalidade, a gente vai passar por 3 fases. Primeira, adequação. A medida é adequada para alcançar determinado fim? Segundo, necessidade. Haveria um meio menos gravoso para alcançar esse mesmo fim? E proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, aquilo que eu estou procurando proteger é mais valoroso do que aquilo que eu estou desprotegendo, aquilo que eu estou colocando em detrimento. Ou seja, a gente vai, diante do caso concreto, verificar qual vai prevalecer de acordo com os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. E assim, às vezes pode acontecer que o interesse privado seja privilegiado. E a concordância prática significa que os direitos fundamentais envolvidos devem ser protegidos ao máximo possível, que essa concordância não leve ao aniquilamento de um dos direitos fundamentais, que no caso o que está sendo preterido. E também não se confunde o interesse público com o interesse secundário do Estado, porque o interesse secundário da administração pública é arrecadar dinheiro para si, por exemplo. E muitas vezes o que pode estar por trás de uma desapropriação não é nem o interesse público, às vezes pode ser o interesse secundário do Estado, que não guarda relação com o interesse público exatamente. Como vimos, o interesse primário do Estado é o interesse público, enquanto o secundário é o interesse do próprio Estado. Então, por isso que com base nesses 4 pontos, o Rafael de Rezende tem essa colocação que nem sempre o interesse público vai prevalecer sobre o privado. Não deveria ser uma sentença absoluta. Contudo, Carvalho Filho, que é um autor mais tradicional de direito administrativo, entende que, apesar da existência de direitos fundamentais individuais, não diminui o impacto do princípio da supremacia do interesse público. E relativizá-lo a tal ponto poderia colocar em risco a própria democracia. Temos o princípio da autotutela. Pessoal, a administração pública é movida por quem? Por seres humanos. E seres humanos erram. Você que está me assistindo, já cometeu algum erro bobo? Eu já cometi um monte, pessoal, um monte de erro bobo. E com isso, a administração pública, por ser dirigida por pessoas, claro, e até mesmo o computador erra, né? Nem o computador está livre de errar.
Esse princípio permite que a administração pública venha corrigir os seus equívocos que ela tenha cometido. Pode acontecer que determinado ato administrativo tenha ocorrido sem a observância de algum aspecto da lei. Pode acontecer que aquele ato da administração pública ou contrato pode ter sido assinado em um momento inoportuno ou não era conveniente. Então, pelo princípio da autotutela, é possível a administração pública voltar atrás a fim de corrigir aquele ato, seja colocando de acordo com a legalidade, de acordo com a lei, seja voltando atrás ou reexaminando critérios de conveniência e oportunidade quando o assunto for ato administrativo discricionário. Claro, gente, atos ilegais, inclusive, são nulos. E por isso o princípio da autotutela é muito importante para que a administração corrija esse ato. Então, o princípio da autotutela vai envolver dois aspectos, o de legalidade e o de mérito. Quanto à legalidade, a administração pública vai rever seus atos ilegais, vai corrigi-los. E no caso do mérito, ou então vai anular e vai emitir um outro ato administrativo agora de acordo com a lei. Agora, quanto ao mérito, ela pode verificar que aquele ato administrativo foi realizado em um momento que na verdade não era oportuno ou ao ser inconveniente, e então vai refletir se vai manter ou se vai desfazer aquele ato administrativo. Não confunda autotutela com autoexecutoriedade, que é uma das características da administração pública. A autoexecutoriedade é a característica da administração pública de poder impor as suas vontades sem precisar recorrer ao poder judiciário para tal. Ou seja, a administração pública não precisa pedir autorização à justiça para aplicar multa naquela pessoa que está correndo a 150 km por hora em uma via expressa, por exemplo, a 200 por hora. Ela não precisa de autorização para isso. O princípio da autotutela vai ser no tocante à correção, seja da ilegalidade, seja um reexame de mérito do ato administrativo. Autoexecutoriedade, característica da administração pública de impor a sua vontade sem necessidade da atuação do poder judiciário. Temos aqui de interessante a súmula 346 do STF, que estabelece que a administração pode declarar a nulidade de seus próprios atos. Isso é decorrência do princípio da autotutela. Agora, vale destacar que esse princípio vai ter que entrar em concordância com outros princípios também implícitos da administração pública, que é a segurança jurídica e a boa-fé dos particulares. Muitas vezes pode acontecer de que um ato administrativo tenha gerado efeitos muito benéficos para a população e o seu desfazimento ser muito mais gravoso para a administração do que a sua manutenção. Então, a autotutela muitas vezes vai fazer com que a administração pública, por exemplo, não anule completamente um ato ilegal, mas simplesmente ela pode até anular, mas sem efeitos ex tunc, retroativos, apenas daqui para frente. É um exemplo. Tudo isso a fim de manter a segurança jurídica e a boa-fé de eventuais particulares que foram beneficiados. Nesse sentido, temos aqui o artigo 54 da Lei nº 9.784, que estabelece o prazo de 5 anos para que a administração pública anule seus atos administrativos geradores de efeitos favoráveis. Se o efeito não é favorável, ela pode anular? Pode. Depois de 5 anos? Pode. Mas há quem questione essa questão também. Só que a lei menciona o quê? Ela tem 5 anos para que anule atos administrativos geradores de efeitos o quê? Favoráveis.
ao administrado, salvo casos de má-fé. Agora vamos ver a súmula 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que o tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Olha aí a proteção da boa-fé dos particulares e da segurança jurídica. Respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial, ou seja, ainda que no exercício da sua autotutela a administração pública anule algum ato administrativo ou revogue algum ato discricionário, a gente nada impede que a pessoa que se sentir prejudicada entre com um processo judicial a fim de rediscutir essa questão. Afinal, de acordo com o artigo 5º, inciso 35, não se afasta do Poder Judiciário a tutela de eventual lesão a direito. Olha isso aqui sobre autotutela no STF. Eu trouxe essa jurisprudência que eu encontrei de 2013, que foi julgada pela ministra Carmen Lúcia, em que ela mencionou o princípio da autotutela. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, concurso público, nulidade de atos administrativos, editais, reclassificação dos candidatos, exercício do poder de autotutela da administração pública, nulidade de ato administrativo ilegal. Ou seja, aqui nesse caso houve uma reclassificação, porque provavelmente foi feita uma reclassificação de forma ilegal, alguém questionou e isso foi considerada como uma manifestação do princípio da autotutela da administração pública de rever seus atos ilegais, anular atos ilegais ou reexaminar e invalidar atos que são inoportunos ou inconvenientes. Quando falamos sobre atos vinculados, eles estão ligados à lei. Então, quando há falha no ato vinculado, a gente está diante de um ato ilegal. Quando há falha num ato discricionário, quando o problema não está na ilegalidade, mas em questão de critério de conveniência e oportunidade, não falamos em anulação, mas sim em revogação. Então, revogação está para ato discricionário, como ilegalidade, a nulidade está para atos vinculados, eis que eles são literalmente ligados à lei. Quanto ao princípio da indisponibilidade, pessoal, o direito administrativo vai administrar o quê? A coisa pública minha, sua, de todas as pessoas. Então, o administrador público tem que compreender que toda aquela administração envolve interesses que não são da própria administração, mas do público, da coletividade. E por isso o administrador não tem direito de dispor do dinheiro público, dispor do bem público, vender o bem público e colocar no próprio bolso. Não. Aqui no caso, pelo princípio da indisponibilidade, por exemplo, o administrador público não pode, claro, primeiramente, ele não pode pegar o dinheiro para si. Segundo, ele não pode tratar os bens como se fossem deles. Nesse caso, qualquer coisa que ele queira fazer com bem público é essencial que seja precedido de licitação, a fim de que aquele bem público possa vir a ser alienado, alugado, a fim de fazer qualquer coisa com aquele bem que na verdade não é do administrador público, é da coletividade. Então ele jamais terá a livre disposição daqueles bens. A única possibilidade de não necessitar de licitação são os casos de dispensa ou inexigibilidade, algo que a gente vai tratar na aula específica de licitação. Pelo princípio da segurança jurídica, podemos falar que está se protegendo a confiança dos administrados. Então, pelo princípio da segurança jurídica,
Perceba que, como vimos, né, nos slides anteriores, até mesmo o exercício da autotutela não é absoluto. A segurança jurídica também é levada em consideração. Aqui no caso, a teoria do fato consumado determina que em determinadas situações é melhor você convalidar aquele ato administrativo ao invés de anular, porque pode muito mais trazer malefícios à coletividade do que ou não acontecer nada ou trazer algum benefício. Então, pela teoria do fato consumado, é possível lutar pela convalidação de determinado ato administrativo, a fim de proteger as expectativas individuais das pessoas envolvidas. E essa segurança jurídica tem dois sentidos, o sentido objetivo e o sentido subjetivo, como você pode ler nesse slide aqui. Pelo sentido objetivo, a intenção é proteger o ordenamento jurídico em si. Ou seja, a gente respeita o que no ordenamento jurídico? O direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Ou seja, a primeira vertente do princípio da segurança jurídica não é uma preocupação com a pessoa em si, mas uma preocupação com o direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. É uma questão mais formal, mais relacionada à lei. O sentido subjetivo da pessoa, o sentido subjetivo já é uma proteção da confiança daqueles indivíduos envolvidos em relação às expectativas criadas pela administração pública. Então, com base no princípio da segurança jurídica, você, como advogado público ou em seu concurso, vai ter que verificar tanto o sentido objetivo, esse desfazimento desse ato administrativo está ferindo coisa julgada? Está ferindo ato jurídico perfeito? Está ferindo o direito adquirido de alguém? Se estiver, então a gente está diante de uma violação ao princípio da segurança jurídica em seu aspecto objetivo. Quanto ao aspecto subjetivo, isso é mais fácil para o advogado discutir, porque ele vai simplesmente alegar que houve confiança, houve expectativa criada naquela pessoa com aquele ato jurídico praticado, do qual ela presume o quê? Que é legal. Se vem um ato administrativo para cima de você, você sofre os efeitos, você entende que aquilo é um ato legal. Não legal no sentido de joinha, legal é de acordo com a lei, oportuno, conveniente. Você não vai imaginar que a administração pública está errada. Então acaba que você pode ter expectativas geradas pela administração pública, e é essa expectativa que o princípio da segurança jurídica também busca proteger. Então ele tem um caráter amplo, não é algo só restrito, vai além do meramente individual. Tem esse caráter amplo, e a proteção da confiança, como eu coloquei aqui, aqui embaixo, protege o particular em relação à atuação arbitrária do Estado. Aqui no caso eu coloquei uma breve explicação sobre a chamada teoria dos atos próprios, né? Pela teoria dos atos próprios, é essencial que a administração pública evite adotar condutas contraditórias, né, desleais no âmbito do direito administrativo, porque isso contraria a boa-fé. A teoria do ato próprio, você ouviu falar já, né, em direito civil, sobre aquele venire contra factum proprium, que tem relação com o princípio da boa-fé. Pelo venire contra factum proprium, a pessoa não pode, né, ter comportamento contraditório. Falar que vai fazer algo e tem um comportamento contrário. Isso aqui é basicamente a teoria do ato próprio no âmbito do direito administrativo. Exemplo, aqui no caso que eu menciono em sala: aposentadoria pessoas prejudicadas indevidamente pela reforma da Previdência, tá? A gente passou, né, há pouco tempo atrás, teve essa questão da reforma da Previdência. Complicado, né? Muita gente se sentiu prejudicada. Por quê? Ela já tinha alcançado a idade para se aposentar antes da reforma. Alcançou a idade para se aposentar. Entrou com procedimento de aposentadoria. Ops! Não pode se aposentar mais não. Afinal de contas, agora a idade para se aposentar aumentou. Teoria do fato próprio.
Ou seja, a teoria do ato próprio aqui é um belo exemplo, né, nesses casos de pessoa que lutou pela sua aposentadoria depois de ter alcançado a idade, de acordo com a lei anterior. Quando for entrar com pedido, não, você tem que trabalhar mais alguns anos, afinal de contas você não alcançou a idade para aposentadoria. E isso você pode defender o seu cliente mencionando a teoria dos atos próprios. Outro princípio da administração pública é o chamado princípio da razoabilidade. Razoabilidade não é a mesma coisa que princípio da proporcionalidade. A proporcionalidade, como eu comentei com vocês, se divide em 3 subprincípios, no qual você vai verificar 3 etapas: adequação, necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Já a razoabilidade não passa por essas 3 fases. A gente vai se perguntar se aquilo ali é razoável ou não, se aquela conduta da administração pública se encontra dentro de limites aceitáveis. No caso aqui, por exemplo, né, vai se verificar os meios e os fins. Exemplo, é razoável? Eu te pergunto, tá? Vamos pensar juntos. Um determinado bar, esse exemplo é fictício, um determinado bar anda descumprindo com o pagamento de determinado tributo. E então ela não está pagando, ela está devendo o fisco. É razoável determinar uma medida sanitária contra esse bar a fim de que ele venha a pagar o IPTU, ou seja, interditar o estabelecimento? Não, não é razoável. Aí é que o bar vai continuar devendo mesmo, porque ele não vai conseguir dinheiro. Um processo judicial é razoável, mas fechar o bar porque ele não está pagando o tributo não é razoável. E aqui nesse caso é essencial que o juiz ele não deve controlar a conduta do administrador meramente alegando que aquilo ali é razoável ou não. Quando um juiz até vai julgar um caso envolvendo princípios, ele tem que ter um reforço argumentativo muito maior. Por quê? Porque o mérito administrativo, a princípio, não é questionável pela via judicial. Ah, Simone, mas tem o caso dos medicamentos, etc. Sim, mas isso não é matéria da nossa aula de hoje. Nesse caso, de hoje não, né? Desse número aqui que talvez você assista, vai que você queira assistir todas as aulas desse curso hoje. Sugiro não fazer isso, porque você não vai ter tanto proveito, você vai ficar com a mente cansada. E então, outro exemplo da falta de razoabilidade é quando o administrador público tem um interesse particular velado ao invés de um interesse público, né? Que é o interesse, aqui a gente verifica que a falta de razoabilidade pode desembocar em violação ao princípio da finalidade. E aqui nesse caso vai inexistir uma conduta legal. Eis que então ela vai estar violando o princípio da razoabilidade, ou seja, o administrador público decidiu por mera desavença com alguém, nossa, que o seu prédio, né, muito bonito, tombado, vai ser tombado. Não por causa de interesse público, mas meramente por uma questão privada, ou seja, não é razoável. Também não é razoável essa questão de, por exemplo, concurso público para policial. Essa história é real. Para a Guarda do Rio de Janeiro em 2007, foi exigido que os candidatos tivessem 20 dentes na boca. Gente, qual é a razoabilidade disso? Primeiro que a princípio o policial não vai morder ninguém. Segundo, nada impede que após ele tomar posse do concurso público com o salário de policial, ele venha a consertar seus dentes. Ou seja, o princípio da razoabilidade vai verificar se a limitação que está acontecendo, se a determinação exercida está de acordo com os limites razoáveis. Aqui, num caso de um delegado federal em um concurso público, isso aqui, pessoal, são exemplos extraídos de livro.
E eu trouxe esse site aqui para você confirmar de curiosidade essa história da Guarda Municipal do Rio de Janeiro no tocante à exigência de ter todos os dentes na boca, que foi considerado irrazoável. Aqui também no caso do concurso, isso aí no ano de 1987, esse exemplo é antigo, tá? O do guarda é de 2007. No concurso para delegado, estavam exigindo um teste de aptidão física muito intenso. E o tribunal entendeu que não era razoável exigir uma prova de esforço físico tamanha para a função de delegado, já que ele não teria obrigação de ficar correndo atrás dos meliantes. Ele teria seus policiais para correr atrás deles. Simone, mas tem prova de esforço físico para delegado? Tem sim. Eu não sei qual era exatamente o exercício ou os exercícios cobrados em 1987. Mas o juiz ali entendeu que era irrazoável. Agora, que existem vários exercícios que são cobrados para o delegado, sim, existe prova de esforço físico. Então, se o seu sonho é ser delegado, partiu esteira, partiu flexão, barra, aproveita que você vai ficar sarado ou sarada, ainda ganha isso de brinde. Eu que devia fazer academia, na verdade eu faço, só que ando faltando para gravar esse curso que eu tô com isso na cabeça. Prefiro gravar o curso agora, mas ainda bem que não existe prova de esforço físico para professor online. Enfim, vocês veem que eu fico bebendo água toda hora, né? Pelo menos hidratada eu tô. Voltando para vocês aqui. Conseguiram? Outra questão. Exigência de concurso público, tá? Para engenheiro e psicólogo. Aplicação de prova, só conhecimentos gerais. Nada de conhecimento específico. É razoável? Também não. Isso aqui também foi declarado irrazoável e esse concurso foi anulado. Porque isso aconteceu de verdade. Concurso público para engenheiro e psicólogo só com questões de conhecimentos básicos é uma maravilha, é um concurso ultra fácil, qualquer um passa. Mas o problema não é nem qualquer um passe e você ficar numa fila imensa porque você ficou empatada com um monte. O problema é o seguinte, o problema é que são profissões sérias, como todas as profissões. Imagina só qualquer concurso público que não cobre os conhecimentos técnicos da sua área. Então, esses 3 exemplos mostram ofensa ao princípio da razoabilidade no âmbito da administração pública. Aqui o princípio da proporcionalidade não vai verificar exatamente o que é certo ou errado, o que é razoável ou não. Vai simplesmente, diante de direitos fundamentais colidentes, verificar qual deles irá preponderar no caso concreto. E para isso, passaremos a uma etapa de verificar a adequação, se aquele meio escolhido é adequado para alcançar determinado resultado. Exemplo, a fim de pessoa correndo a 200 km por hora. O que é adequado? Será que uma multa seria adequada para essa pessoa? Ou seja, o meio escolhido e alcançar o fim adequado? Passar no teste da adequação não é difícil. Afinal de contas, várias medidas, por mais absurdas que sejam, podem vir a alcançar o resultado desejado. Exemplo, né? Como o caso da pessoa que está correndo a 200 km por hora. E aí, nesse caso, foi entendido que deveria aplicar uma multa. É adequado? É. E se fosse além, será que era o caso? E se tirar a carteira de motorista dessa pessoa, também é adequado? Sim, ela sem carteira de motorista, ela não vai correr 200 km nunca mais, a menos que ela queira ela seja bem doida e queira correr o risco de andar por aí a 200 km por hora sem carteira de motorista. Só que a retirada da carteira de motorista nessa questão não é necessária. Pode ser adequada, vai funcionar, mas não vai ser necessária. A necessidade tem relação com a escolha do meio de todos os meios adequados, qual é o menos gravoso e que solucionaria a situação.
Então, dentre esses meios adequados, aplicação de multa e perda da carteira de motorista, a aplicação de multa já atende à finalidade necessária, ou seja, já vai ser o necessário, não vai ir além do necessário como a perda da carteira de motorista. Agora, no tocante à proporcionalidade em sentido estrito, o que eu estou querendo proteger em detrimento daquilo que eu estou desprotegendo, o que vale mais a pena? Qual dos valores vai prevalecer nesse caso em questão? O direito à vida do pedestre, que eu devo proteger, ou o direito à liberdade daquela pessoa de simplesmente poder correr a 200 km por hora? Claro que aqui em questão o direito à vida do pedestre vai prevalecer e sim, essa pessoa vai sofrer a penalidade por ter corrido a 200 km por hora e aprender por meio da multa, que não vai ser pelo amor, né? Vai ser pela dor, ela vai aprender a não correr tão rápido. Então, a proporcionalidade em sentido estrito vai verificar o equilíbrio entre bens e valores, procurando fazer com que determinado direito não aniquile completamente com o outro. Não é porque eu quero proteger de fato, eu como administradora pública, por exemplo, não é porque eu quero proteger a vida das pessoas que eu acredito que aquela pessoa que está dirigindo nunca mais possa pegar em um volante na vida dela. Ou seja, eu vou procurar trazer uma conciliação entre os bens e valores envolvidos. E aqui nesse caso, nesse ponto, veja só o que diz a súmula 70 do STF. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Gente, claro que, né? Claro que vai ser proibido, é desproporcional. Ou seja, não é adequado, nem sequer necessário. Adequado pode ser, mas necessário não vai ser. Interditar um estabelecimento a fim de que ele pague um tributo. Daí que a súmula 70 do STF proíbe essa conduta do administrador público. Quanto ao princípio da finalidade, toda atividade da administração pública tem que ser norteada em prol do benefício público, ou seja, o bem comum. Eu não tenho como, no princípio da finalidade, o princípio da finalidade vai fazer com que o administrador público não persiga fins pessoais, ou persiga desafetos, ou dê preferência aos seus queridos, ou seja, o princípio da finalidade determina que haja uma obediência ao bem público, ou seja, ao interesse coletivo. A finalidade do direito administrativo é o interesse coletivo e claro, isso pode ser considerado um dos elementos de validade do ato administrativo. Aquele ato administrativo que tem uma finalidade contrária ao interesse público pode ser anulado, vai ser anulado, né? Ele vai ser anulado por desvio de finalidade. Olha isso aqui, ó. Instituição de feriado para garantir repouso remunerado é desvio de finalidade. Vamos entender o porquê. Essa jurisprudência eu trouxe, ela é de 2018, é relativamente recente, mas eu achei interessante o que eu marquei em amarelo para comentar com vocês. Ação direta de inconstitucionalidade, lei estadual 8.939 da Paraíba, feriado estadual aos bancários e economiários, violação ao princípio da isonomia, desvio de finalidade, instituição de descanso remunerado a categoria específica sob pretexto de feriado, ofensa ao artigo 22, da inciso 1 da Constituição, que é a competência da União para legislar sobre direito do trabalho. Instituição de feriado somente a bancários e economiários sem uma discriminação razoável é ofensa ao princípio da isonomia. Lei estadual que, a pretexto de instituir feriado, concede benefício de descanso remunerado à categoria dos bancários e economiários, incorre em desvio de finalidade e ainda incorre viola a competência privativa da União de legislar sobre direito do trabalho.
Ou seja, alguém quis instituir um feriado em prol dos economiários e bancários e entenderam que a instituição de um feriado com essa finalidade, com o objetivo de beneficiar sem um motivo exato essa categoria, seria um desvio de finalidade, por isso essa lei foi declarada inconstitucional. Quanto ao princípio da motivação, eu adoro esse princípio. Acho que é a melhor coisa do universo para fazer com que a administração pública seja correta, ou pelo menos finja que não há panelinha no âmbito da administração pública. O princípio da motivação. O que é motivação, né? A motivação engloba o ato de motivar, tá? Motivação é diferente de motivo. O motivo é o porquê que aquilo ali foi adotado. A motivação é a explicitação por escrito daquele motivo. Conseguiu entender? Então, motivo é o porquê. Motivação é você explicar por escrito o porquê, o motivo. Então, o ato de motivar facilita o controle da administração pública de forma interna e externa. De forma interna, porque os órgãos de controle vão poder ter acesso ao documento da motivação dos atos administrativos daquele órgão ou entidade. Já no tocante ao controle externo, em que você tem direito de saber certas questões que você não teria se não fosse por causa do princípio da motivação. Que é um bom exemplo? Faça de conta que você está concorrendo em um concurso público para professor de uma universidade federal, estadual, porque tudo é administração pública, enfim, é estadual, tá? Um exemplo. Eu estou fazendo um concurso público para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Isso é mentira, tá? Esse exemplo é fictício. Fiz uma excelente prova, foi aprovada com 10 na prova escrita. Chegou na hora da prova didática, o professor me eliminou da prova. E eu não entendi, porque eu dei uma boa aula. Então, você pode escrever para a faculdade pedindo que ela motive o motivo da sua eliminação. Você tem direito de saber. Então, acaba que o princípio da motivação estimula o administrador público, o funcionário público, a agir de acordo com a lei, a agir de acordo com o esperado, sem desvio de finalidade. Perceba que o princípio da motivação acaba andando de mãos dadas com outros princípios. Ele faz a exposição de motivos de forma explícita facilita no controle externo, como também no controle interno. Interno quanto aos órgãos que vão avaliar aquela instituição e externo no tocante ao povo. O povo quer saber, você quer saber o porquê da sua eliminação. Você tem direito, sim, princípio da motivação dos atos administrativos. Como eu coloquei aqui, você vai poder verificar todos os elementos que influíram na legalidade, oportunidade, conveniência, finalidade daquele ato, tá? Aqui, olha só, necessidade de motivar demissão de servidor admitido por concurso público, tá? Então agora a gente não está mais falando do eliminado que está revoltado e quer saber por que foi eliminado do concurso da UERJ fictício. Eu trouxe agora um exemplo real da jurisprudência que eu extraí do site do STF. O que aconteceu aqui? Tá? A necessidade de motivar demissão de servidor público admitido por concurso público. Empresa brasileira de Correios e Telégrafos, demissão imotivada de seu empregado, impossibilidade. Seus empregados, né? Foi mais de um. Necessidade de motivação da dispensa. Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no artigo 41, salvo aqueles admitidos em período anterior à emenda constitucional 19 de 98. Em atenção aos princípios da impessoalidade e isonomia que regem a admissão por concurso público, a dispensa de empregados de empresas públicas e sociedade de economia mista que prestam serviço público deve ser motivada, ou seja,
Apesar desses empregados não terem estabilidade, uma vez demitidos, eles têm direito à motivação daquela demissão. Ou seja, não é, você não tem estabilidade, foi demitido, tchau e bênção. Não, ele foi demitido, ele pode não ter direito à estabilidade, mas ele tem direito a saber o porquê, a motivação. Voltando. Assegurando-se assim que tais princípios observados no momento daquela admissão sejam também respeitados por ocasião da dispensa. A motivação do ato de dispensa visa resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido no poder de demitir. Ou seja, que lindo! Aqui no caso, o empregado público tem direito a ter a sua motivação na sua demissão, afinal de contas também vai se verificar até que ponto foi ferido o princípio da impessoalidade que norteia a administração pública de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal. Você está entendendo? Qualquer dúvida, não deixe de escrever aqui embaixo, né, do vídeo, que tem uma parte onde você pode escrever para mim, tirando suas dúvidas. Ou se você for muito tímido, não quero escrever aqui. Olha, não fique tímido. Eu gosto de responder perguntas. Se eu não gostasse, eu não seria professora, né? Eu gosto. Então, você pode colocar a sua pergunta aqui embaixo, ou me escrever no Instagram, caso você realmente seja muito tímido e quero te escrever no Instagram, no direct. Só me enviar uma mensagem em @SimoneAlvarezTCC. Alvarez com Z, né? Como você está vendo aqui. Agora, olha só. Agora o contrário. Olha que massa. Desnecessidade de motivação se não foi admitido por concurso público. Empregado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Estabilidade negada. Admitido sem concurso público. Desnecessária motivação para a dispensa. A despedida deverá ser motivada apenas quando o provimento do cargo ocorrer por concurso público, pois esse ato administrativo é vinculado. Com esse entendimento, visa-se assegurar os princípios da impessoalidade e da isonomia, observados no momento da admissão por concurso público, também sejam respeitados por ocasião da dispensa. Ou seja, se o empregado foi aprovado por concurso público, é necessário que haja motivação. Se não foi aprovado por concurso público, desnecessária é a motivação para a dispensa. Princípio da continuidade dos serviços públicos. Gente, o serviço público é essencial para a população de um modo geral, não só para as pessoas pobres. O serviço público é para todo mundo. O que seria de todos nós se não fossem os hospitais públicos dando as vacinas na época da pandemia, né, de Covid-19? Quase todo mundo usou o SUS. Então, a prestação de serviço público é essencial para o funcionamento da sociedade. Qualquer um aqui, de alguma forma ou de outra, vai usar o serviço público, seja o hospital, seja o transporte público. Eu não uso transporte público nem hospital público, eu sou rico. Mas você gosta de museu? Então, você usa o serviço público. Museu é um serviço público. Então, nesse caso, esses serviços trazem comodidade à vida das pessoas. Daí que eles não podem ser interrompidos de forma repentina. Inclusive, nem sequer cabe aquela exceção do contrato não cumprido quando o assunto é serviço público. Ou seja, vamos fazer de conta que o prefeito não está pagando o BRT no Rio, né? Que é um serviço que está com uma concessionária, mas digamos que está havendo uma falha do pagamento. Por isso, gente, quando tem essas greves no BRT, geralmente perdem na justiça e manda voltar.
manda voltar, a Justiça determina o retorno do transporte por causa do princípio da continuidade do serviço público, em virtude da essencialidade do serviço de transporte. É pelo transporte que a pessoa trabalha, é pelo transporte que a pessoa consegue ter lazer, consegue inclusive lutar pela vida, pega o transporte público correndo e corre para o médico. Sem o transporte público, muitas pessoas morrem ou não chegam no emprego ou não conseguem acessar o lazer. Existem dois tipos de serviços públicos, né, os quais serão prestados conforme a necessidade da população, e essa necessidade pode ser absoluta ou uma necessidade relativa. Quando a necessidade é absoluta, o serviço público tem que funcionar 24 horas e estar 100% a pleno vapor à disposição das pessoas. Sim, você vai falar, Simone, isso é muito lindo, né, na prática, porque na prática não é bem assim, na prática está errado, na teoria está certo. Então, nesse caso, o serviço público tem que estar disponível 24 horas para a pessoa, é direito. Está errado quando o hospital público não está funcionando, quando não tem médico, quando o médico vai lá, marca ponto e vai embora, isso é uma vergonha. E aí, então, como eu trago para vocês, ele deve ser prestado sem interrupção, enquanto que aquele serviço público de necessidade relativa também deve estar de acordo com o princípio da continuidade, mas comporta determinada interrupção. Exemplo, o museu, ele não precisa funcionar 24 horas, ele pode funcionar determinados dias da semana. Funciona, sei lá, de terça a domingo, das 7 da manhã até as 18 horas, ou seja, quando é um serviço público de necessidade relativa, há possibilidade de exercício, né, de uso determinado, não contínuo no sentido de 24 horas, mas de funcionamento, é a melhor palavra que eu estava procurando, de funcionamento intercalado, funcionamento em horários específicos. Aqui no caso, o artigo 37, inciso 7, estabelece que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. No caso, a lei específica em questão é a Lei 7.783. E não cabe mencionar a utilização, né, da exceção do contrato não cumprido. O que seria a exceção do contrato não cumprido? É aquilo que em direito civil, quando, por exemplo, vamos fazer de conta que eu contratei, estou falando agora de uma ótica civilista, eu não paguei o aluguel do apartamento porque a dona do apartamento nem sequer me deu a chave. Então, que cobrança é essa? Que ação de cobrança é essa? Ela cobrando um aluguel de um apartamento se ela nem sequer me deu a chave. Ou seja, eu vou falar que eu estou descumprindo o contrato porque antes de eu estar descumprindo o contrato, a outra parte deu motivo para eu descumpri-lo. Ou seja, quem começou, eu não estou cumprindo, mas você não está cumprindo também. Você não cumpriu primeiro, você não me deu a chave, então eu não vou pagar o aluguel. Isso é a exceção do contrato não cumprido, então claro que eu não vou ter que pagar aluguel algum. Isso não cabe no caso de serviço público, ou seja, não pode, por exemplo, o metrô, o BRT, o ônibus, sei lá, a escola pública parar de funcionar em virtude da ausência do pagamento. Daí que, nesse caso, o funcionário público tem direito à greve? Sim, ele tem direito à greve. Vai ser exercido de acordo com a Lei 7.783. Então, nesse caso, determinados serviços não podem vir a fazer greve em virtude da sua essencialidade. Então, vamos focar na essencialidade. Por isso, não cabe falar sobre exceção do contrato não cumprido. O metrô parou de funcionar porque você não está me pagando. O professor aqui no caso, ele tem direito a fazer greve? Sim, ele tem direito a fazer greve. Não dá para comparar a aula exatamente com um transporte público. Agora, é claro, é essencial que haja uma negociação a fim de que a greve não seja, né, exercida. Se quer parar a greve, que tal pagar? Que tal pararem de roubar, não é mesmo?
Artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e, quanto aos essenciais, contínuos. Ou seja, se é essencial, é obrigatória a continuidade desse serviço público. E isso foi assunto em jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em um julgado que eu encontrei de 17 de março de 2022. O que estabelece esse julgado de 2022 no tocante a serviço público e sua continuidade? Vamos ver juntos. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenizatória com danos morais. Fornecimento irregular de água pela SEDAI. Gente, água é serviço essencial. Tô aqui bebendo 10 litros de água enquanto dou aula para vocês. Fornecimento irregular de água pela SEDAI, serviço público essencial. Diversas reclamações. Princípio da continuidade dos serviços públicos. Falha na prestação de serviço. Reefetuou obra necessária à normalização do serviço. Laudo realizado. Faturas do período reclamado pelo faturamento mínimo. Dano moral configurado e adequadamente fixado em R$10.000. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Olha só, se você tem a interrupção de um serviço público essencial, você vai poder entrar na justiça com uma ação de cobrança e um dos argumentos que você vai colocar na sua petição inicial é a descontinuidade. Ou seja, houve falha no princípio da continuidade do serviço público e por isso você tem direito a dano moral. Ou até mesmo, se você conseguir comprovar que teve perdas materiais, né? Perdas e danos, você também, lógico, vai pedir perdas e danos na sua petição inicial. Perceba que aqui no caso, né, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fixou R$10.000 em virtude da falha na prestação do serviço público de caráter essencial. Por falha na continuidade, essa pessoa recebeu R$10.000 de danos morais. A segurança pública também é considerado um serviço essencial que não pode ser interrompido. É um serviço essencialíssimo, vedação absoluta. Não pode haver greve de polícia. Não, concordo que a polícia deveria sim ter um tratamento melhor do Estado. Maior segurança, maior treinamento, enfim, a gente vê uma série de policiais morrendo, é uma tristeza, mas eles não podem fazer greve. O que está mencionado aqui nesse julgamento de 5 de abril de 2017? Garantia da segurança interna, ordem pública e paz social, vedação absoluta ao exercício dos direitos de greve dos servidores públicos integrantes das carreiras de segurança pública. A galera da segurança pública é aquela que está mencionada no artigo 144 da Constituição Federal. A atividade policial é carreira de Estado imprescindível à manutenção da normalidade democrática, sendo impossível sua complementação ou substituição pela privada. A carreira policial é o braço armado do Estado, responsável pela garantia da segurança interna, ordem pública e paz social. E o Estado não faz greve. Estado em greve é anárquico. Vamos lá para baixo. O exercício do direito de greve sob qualquer forma ou modalidade, vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem na área de segurança pública. Ou seja, a segurança pública também é um serviço, público, contínuo, de necessidade absoluta, que tem que estar à disposição da população 24 horas por dia. Não pode haver greve. Aqui, um outro princípio é o princípio da insindicabilidade do mérito do ato administrativo. Isso significa que o Poder Judiciário não deve adentrar tão confortavelmente no mérito do ato administrativo.
Não cabe o Poder Judiciário tem todo o direito de declarar nulo um ato administrativo ilegal, mas não revogar jamais um ato administrativo por uma questão de falta de conveniência e oportunidade. Isso é típico do administrador público e não do Poder Judiciário, ou seja, pelo princípio da insindicabilidade do mérito do ato administrativo, o Poder Judiciário não deve tocar nesse mérito. Olha o que dispõe essa jurisprudência do STF também de 2015. Mérito do ato administrativo, impossibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário, discussão que demandaria dilação probatória. Nessas circunstâncias, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, principalmente se tiver que reexaminar provas. Enfim, não cabe ao Poder Judiciário dizer se o mérito administrativo está adequado ou não. Quanto ao princípio da economicidade, significa que, como a administração pública utiliza o dinheiro público, ela não pode ser perdulária, ela não pode ser gastadora. Não, como eu brinco, né? Não pode ser como eu, entrando no cheque especial por aí, enfim, não estou falando de cheque especial, mas pelo princípio da economicidade, a administração pública deve ser econômica. Tá? Ela deve minimizar os gastos públicos, claro, não fazendo besteira, colocando areia em ponte. Olha o que aconteceu naquela ciclovia Tim Maia, que horror, né? Ou então, utilizar materiais inadequados em virtude de economizar. Mas o princípio da economicidade determina que não haja esbanjamento. Contudo, é essencial continuar observando os padrões de qualidade, ou seja, a economia não pode ser uma justificativa para trazer serviços, objetos, questões que coloquem em risco a segurança alheia. Ou seja, a economicidade determina gaste menos dinheiro, mas observe atentamente a qualidade do que você está prestando para a atuação, porque a gente está lidando, o administrador público está lidando não com o dinheiro dele, ele está lidando com o nosso dinheiro. Aqui no caso, essas referências. Simone, por que você não falou a respeito dessas questões que você passou? Porque essas questões aqui eu vou tirar do material porque as questões não são autorais, entende? Então, nesse caso, eu vou tirar essas questões, depois eu trago outras mais autorais. Esse material que eu preparei para vocês tem como referência esses livros que eu indico. Todos são muito bons. Tem o José, dos Santos Carvalho Filho, que é extremamente tradicional no âmbito do direito administrativo. Maria Silva é excelente. Se você quer alguém moderninho, mais moderninho, temos o Rafael Rezende Oliveira, bem moderninho. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de escrever nos comentários ou então me enviar uma mensagem no meu Instagram, @SimoneAlvarezTCC. Vai ser um prazer tirar a sua dúvida.